A base aliada do governo federal, a oposição, ainda não chegaram a um consenso sobre a medida provisória que cria o programa Mais Médicos. A determinação autoriza a contratação de profissionais estrangeiros para atuar na atenção básica de saúde. Em Sergipe, 10 médicos cubanos e 2 brasileiras que se graduaram em medicina fora do país já começaram a trabalhar. O senador por Sergipe, Eduardo Morim, votou contra o programa Mais Médicos e ele acredita que sem estrutura, sem plano de carreira, respeito à classe médica, não tem uma solução para a saúde pública aqui no país. Eu vou conversar com ele a partir de agora. Senador, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Sergipe. Prazer todo nosso, líder. A gente acompanhou aí essa polêmica, né? O fato do senhor ter votado contra o programa Mais Médicos. Inicialmente, por que dessa decisão? Quando o governo edita uma medida provisória, ela passa por 3 votações. A primeira é uma comissão mista, formada por 15 deputados e 15 senadores. Depois vai para o plenário da Câmara e, finalmente, para o plenário do Senado. No plenário da comissão mista, nós votamos para que o governo viesse a refletir, tirando os danos que tinha na medida provisória e realmente promovesse mais ações de saúde. E, de fato, isso ocorreu. Antes da votação da Câmara, o governo recuou em algumas ações, tanto é que retirou o capítulo 5º, que era danoso para as entidades médicas, e prometeu realmente mais investimentos para a saúde. Por exemplo, espera-se que até 2018 sejam 25 bilhões de reais a mais para a saúde a cada ano. O governo também prometeu que promoveria a carreira de Estado para a classe médica, e eu defendo que não seja só para a classe médica, seja para todas aquelas categorias que promovem a saúde pública, que são 14 categorias. O enfermeiro, o agente de saúde, o agente de endemias, que até hoje não tem um piso, o assistente social, o psicólogo, ou seja, que sejam todas as categorias realmente entendidas e como seguida carreira de Estado. Uhum. E aí, como o senhor ressaltou, o senhor solicitou aí que sugeriu que fossem feitas mudanças, né, no texto, no relatório da medida provisória que cria o programa. Hoje, com essa situação, o que foi possível já de conversa, de alteração, que o senhor está agora falando um pouco mais a favor do programa? O senhor até cita que o programa deveria ser mais saúde, né, em vez de mais médicos. Com certeza. O médico não vai levar no seu bolso, não vai levar no seu jaleco, nem o remédio, no esparadrapo. Ele não vai levar no porta-mala do carro o equipamento, o mamógrafo, nem o tomógrafo. É preciso realmente ter uma infraestrutura mínima. E você que está nos assistindo, você que está saindo de uma clínica, quanto tempo você vai levar para fazer os seus exames? Tem casos que levam meses ou até anos para você fazer uma mamografia, para você fazer uma tomografia ou para você fazer uma ressonância magnética. Então, o que pedimos realmente na primeira votação foi que o governo refletisse, que o governo realmente promovesse não só a vinda de médicos, mas também uma infraestrutura mínima para que os médicos pudessem trabalhar adequadamente. Porque, Ildevan, pior do que você ter uma má remuneração, com certeza, e eu como profissional da saúde já passei por isso, é você ter uma condição de trabalho ruim, péssima. Porque você tem um conhecimento, você sabe o que fazer, mas você não tem o equipamento e muitas vezes você não tem o remédio necessário. Senador, quais foram os principais pontos, assim, especificamente, que fizeram o senhor mudar de ideia com relação a essa opinião do Mais Médicos? A retirada do capítulo 5º, mais investimentos para a saúde, ou seja, 25 bilhões de reais a cada ano até 2018 e, com certeza, a promessa por parte do governo que iria não só a medicina, mas outras entidades, outras categorias também se transformarem em carreira de Estado. Espero que isso aconteça. O que foi colocado muito com relação à questão de esses médicos, a chegada desses médicos, mas eles não terem estrutura para trabalhar, né? Assim, a gente até conversou com relação ao programa Mais Médicos aqui, muito foi falado sobre, mas que o programa ele só aconteceria de fato se esses médicos tivessem estrutura. Mas há, por outro lado, um questionamento de que eles estão chegando no interior e muitos, inclusive, estão pedindo para sair do programa. O que está acontecendo, então, nesse sentido? Mostra que falta estrutura, mostra que falta condições de trabalho. É preciso ter uma condição mínima para trabalhar. Então, não é o médico que vai resolver o problema por si só, somente ele não vai resolver. A própria presidente Dilma disse isso recentemente em entrevista. É preciso realmente ter mais recursos para a saúde, é preciso ter gestão na saúde para que realmente a gente possa ter uma saúde digna. E em Sergipe, Ildevan, isso é muito mais grave, porque 86% do povo sergipano, da nossa população, é completamente SUS dependente. Então, se o hospital público estiver fechado, se a porta do SUS estiver fechada, com certeza,
pode significar a diferença entre a vida e a morte. O que o senhor poderia sugerir, então, para a gente tentar mudar esse cenário aí de infraestrutura, né, das condições dos postos de saúde no interior do estado, para uma saúde melhor, então? Com certeza, mais investimentos, mais recursos para a saúde e gestão, claro. A gestão é o elo, realmente, entre o equipamento e o profissional. Outra coisa, senador, a gente falando aqui sobre a questão do programa Mais Médicos, houve aquele impasse com relação aos registros, né, dos profissionais. Os conselhos regionais de medicina estavam aí com uma queda de braço com o governo federal para emitir esse registro para os funcionários, para os médicos poderem trabalhar, atuar de fato, né, dentro do programa. O texto do relatório da medida provisória acabou colocando a situação de que o Ministério da Saúde ele seria o responsável por emitir esse registro e os conselhos regionais fiscalizariam isso. Qual a opinião do senhor com relação a isso? O ideal era que realmente os conselhos pudessem emitir, como faz com qualquer profissional, com qualquer médico brasileiro. Mas esse não foi o entendimento. De fato, o Ministério da Saúde irá fazer o registro e o acompanhamento, a fiscalização ficará por conta de cada conselho regional. No caso, o ideal, o senhor acredita que seria, então, os conselhos deveriam ficar também com esse dever, então, de emitir os registros, né, o certificado? Como sempre foi. Esse ponto foi um ponto que o senhor também sugeriu de alteração no texto ou não? Nós sugerimos vários pontos. Outro ponto é com relação à relação de trabalho. Ou seja, que você não tivesse essa precarização, esse vínculo muito precário. Ou seja, você paga a uma entidade que depois repassa para o país dele e que repassa para ele. Por que não fazer como faz no nosso país? Você paga diretamente ao profissional. Então, esse foi um ponto de muitos questionamentos e, com certeza, haverá ainda muitos questionamentos nessa relação trabalhista. Uma outra situação muito polêmica também, senador, com relação à atuação desses profissionais, né, eles vão atuar na atenção básica de saúde, mas no decorrer do tempo, para conseguir certificados e até outras especializações, vai ter um prazo aí que deve ser cumprido justamente na atenção básica, né, na rede de atenção básica de saúde. O senhor sugere alguma alteração nesse sentido também? É preciso formar mais especialistas, é preciso formar mais ortopedistas, é preciso formar mais pediatras. Ou seja, também haverá a ampliação do número de residências médicas, o que é realmente um avanço para nós brasileiros. Ou seja, formando mais especialistas, diminuindo aí a carência ao longo dos anos de todos esses profissionais. Que a gente aponta muito na atenção básica a necessidade de especialistas também para atender a população. Com certeza. A população precisa muito disso. Senador, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Bom Dia. Obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa semana também. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Bom dia.